Amados e queridos do Senhor, nós estamos meditando na palavra de Deus com base no texto que lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Neste texto, nós observamos, de acordo com a leitura, de que nós temos ali uma indicação do Senhor e uma orientação dada por Deus a respeito de 3 etapas da vida. O texto em Mateus capítulo 7, de verso 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nós vimos 2 mensagens, 2 domingos a respeito da porta. Hoje falaremos a respeito do caminho e depois, na sequência, nós finalizaremos a respeito da chegada, do ponto final, de onde nós queremos chegar. Então aqui nós temos a fala de Jesus para que possamos escolher o caminho que é estreito, a porta que é estreita. E sabemos que ao escolhermos a porta estreita, nós também estaremos escolhendo o caminho estreito. Mas esta porta estreita e esse caminho estreito conduz para a vida eterna. Essa é a porta certa, essa é a porta que Jesus nos dá, essa é a porta que Jesus nos ensina. E ele diz mais, ele diz que são poucos, muito poucos os que se acertam com ela. Mas são muitos os que se acertam com a porta que é larga, com o caminho que é largo, mas que conduz para a perdição. Até então nós temos visto a respeito desta porta. Assim como nós vimos também que a porta é Cristo. Cristo é a porta. E quais são as implicações? Após entrarmos por essa porta, nos adentrarmos por aquilo que Deus nos ofertou, que é o seu Filho amado, Jesus Cristo, nós temos agora um caminho a ser trilhado. Então, neste momento, nós vamos em Efésios capítulo 2, porque nós temos algo muito importante para lembrarmos. E a partir desse ponto, nós iremos seguir a respeito do caminho. Como é o caminho? Como deve ser o caminho? Como devemos nos portar nesse caminho? Isso é de extrema importância nós aprendermos segundo as Escrituras do Senhor. Então, Efésios, capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Nós lemos no último domingo, Efésios 2, para lembrarmos que não são por obras que nós conquistamos a vida eterna. A vida eterna é obra do Senhor. Conquistamos pela fé e recebemos pela graça, graça divina, graça redentora. Capítulo 2, verso 8 nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, é claríssimo a palavra de Deus que diz que nós não trabalhamos para sermos salvos, mas aqueles que são salvos trabalham para o Senhor, porque existe um propósito determinado na palavra de Deus. Então, não é por obras que alcançamos a salvação. Aqui diz que é dom de Deus. E por que não é por obras? Para que ninguém se glorie. E ao mesmo tempo, o Senhor Jesus se fez sacrifício por nós, e sacrifício único e suficiente. Por esta razão ele nos salvou. Mas depois de sermos salvos e estarmos no caminho, no verso de número 9, nos diz: não de obras para que ninguém se glorie. Aí nós entendemos. Agora verso 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras.
Então nós somos criados para as boas obras. Agora sim nós iremos trabalhar para o Senhor. Nós já passamos pela porta, nós já somos salvos em Cristo Jesus, nós já recebemos a redenção, nós já recebemos o Espírito Santo, agora nós somos morada do Espírito Santo de Deus, e como moradas do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus quer agir em nós e através de nós. E o agir do Espírito Santo através de nós significa trabalharmos para o Senhor. E trabalharmos como? De que maneira? Primeiro, revestidos do poder do Senhor. É necessário que nós estejamos todo o tempo em oração. Senhor, usa-me com graça e com poder. Com graça para que reconheçamos em todo o tempo que fazemos isso segundo a vontade de Deus e segundo o poder de Deus. E com poder, porque nós sabemos que existe uma luta espiritual. E ela deve ser vencida. E ela só pode ser vencida pelo poder de Deus. E todas as vezes que nós abençoamos uns aos outros, que nós edificamos o corpo de Cristo, existe ali uma luta espiritual. Estamos abençoando, significa, estamos colocando para correr ou tirando das mãos do inferno algo ou alguém que estava sobre a maldição do inferno. Porque quando nós somos salvos, o Senhor nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando o Evangelho da graça de Jesus Cristo, pregado por nós, alcança uma pessoa, essa pessoa, ela sai da prisão, ela sai das correntes, ela sai das cadeias do inferno e ela é transportada para o reino do Filho do amor, o reino da luz. O reino de Jesus Cristo. E aí estamos implantando o reino de Deus sobre a face da terra. Agora, não é por obras. É pela graça a salvação. Então, dessa forma devemos entender e dessa forma devemos pregar também o Evangelho da graça. Olha, você é uma pessoa muito boa, aceita Jesus porque você é bom. Isso não é o Evangelho. Aceita Jesus porque você é pecador e está perdido. Você precisa de Jesus. E sem Jesus você não terá salvação, não terá a vida eterna. E Jesus Cristo foi o sacrifício suficiente para salvar a sua vida. E se você confessar a Cristo, crendo no seu coração, você estará recebendo a vida eterna. Essa é a pregação que recebemos. Essa é a pregação que temos que fazer a todos quanto precisam e carecem da glória de Deus. E o nosso trabalho é estarmos fortalecidos. E fortalecidos estaremos também fortalecidos espiritualmente, para estarmos todo o tempo fazendo a obra do Senhor. Neste momento, nós iremos em 1 João, capítulo 2, verso 6. Nós vamos fazer nessa manhã uma boa caminhada bíblica, em nome de Jesus, para que a palavra do Senhor nos edifique. E que em nome de Jesus saiamos daqui fortalecidos e ao mesmo tempo habilitados para toda boa obra em Cristo Jesus. Para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 6. Queridos, a palavra de Deus diz: aquele que diz que permanece nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Observa que Jesus é o caminho. Na verdade, o povo de Deus é identificado nas Sagradas Escrituras como os do caminho. Ah lá, os do caminho. Isso significa que são aqueles que seguem a Cristo, que vivem segundo a graça redentora de Cristo, que tem Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida e como Senhor da sua vida. Sendo assim, eles fazem segundo Cristo. São imitadores de Cristo. Queremos ser igual a Cristo, porque Cristo nos chamou e nos reconciliou e tem trabalhado na nossa vida para que cada dia mais sejamos aperfeiçoados no seu amor.
Porque Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E quando caímos, essa imagem e essa semelhança começou a viver segundo as inclinações da carne, e não a vontade de Deus. Por isso a necessidade de termos sido salvos. Por isso a necessidade de chamar a outros e comunicar e todo o tempo falar da palavra de salvação. Então nós devemos andar como ele andou. Neste momento estamos falando do caminho, da nossa caminhada, porque o caminho é estreito. A questão é, será que é tão fácil assim andar como Cristo, andar em Cristo e andar por Cristo? Não é fácil. Porque o que nós temos que fazer para andar em Cristo? O que nós temos que fazer por andar por Cristo? Nós devemos também andar por Cristo. O que Jesus nos ensinou? Se alguém te mandar andar 1 milha, ande 2. Estamos andando por Cristo. Estamos andando por Ele. E é tão suave assim? Não, nem sempre é suave. O que o Senhor nos ensina? Lucas 9, 23, 24. Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, verso 23 e 24. Hoje teremos que estar bem espertos para fazermos essa caminhada bíblica, essa caminhada no Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá. Lucas capítulo 9, verso 23 e 24. Os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Faz parte da caminhada, faz parte do caminho. Dizia a todos, quem dizia? Jesus. Se alguém quer vir após mim, quer dizer, Jesus está na frente, Jesus está caminhando. Você quer vir? Vem. Você já esteve andando e alguma criança olhando para você quer me acompanhar? Anda, se esforça. É isso que Jesus está nos dizendo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Queridos, eu confesso aos irmãos que essa parte de se negue a si mesmo durante o culto, para mim era tão fácil, tão leve, e tão bom para a minha consciência. É sério mesmo. Durante o culto eu ouvi essa palavra e falei, Jesus, eu renunciei todas as coisas. E no culto era uma bênção, o ambiente a atmosfera era tão favorável. E mais, eu tinha tanta gente para compartilhar daquilo, né? Era tanta gente com o mesmo propósito, né? De negar a si mesmo, seguir Jesus. E eu me sentia tão fortalecido de ver os demais, de olhar para todos os lados e ver irmãos com o mesmo propósito, com a mesma vontade, né? Só que a questão é, o dia a dia eu não tinha os irmãos. Lá em casa eu não tinha os irmãos, no trabalho eu também não tinha os irmãos. E era dia a dia que o problema aparecia. Que na hora do culto não tinha problema. Mas a questão é, negue a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde? Por onde? Siga em Cristo. Para Cristo. E por Cristo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Palavra dura de Jesus. Dura. Talvez não pareça, mas é dura. Não é simples negar a si mesmo. Só que negar a si mesmo é o princípio. Porque não é só isso, é também tomar a sua cruz e seguir. E depois, mais para frente, nós devemos suportar uns aos outros, lembrando que cada um está com a sua cruz. Isso não é tão simples assim. Mas que maravilha, que Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou aqui o Consolador, o Espírito Santo, que nos guia a respeito de todas as coisas e nos capacita para toda boa obra em Cristo Jesus. Uma vez perguntaram assim para Jesus, Jesus, onde o senhor assiste? Palavra pouco conhecida para os mais novos, né? Isso significa, como dizia antes, qual é a sua graça? Era perguntar o nome, né? Hoje, só um mais velho chegando para o outro mais velho, ou quem foi criado pelos avós, no meu caso, eu fui criado pelos meus avós. Então essa linguagem era comum para a gente.
Qual a sua graça? Aí você dizia o seu nome. Aí depois você perguntava, onde você assiste? Quer dizer, onde você trabalha? Onde eu te encontro? Né? Na verdade, qual é o endereço da reunião? Qual é a congregação, né? Qual é a sinagoga? Me dá o endereço, por favor. Quero ouvir mais, quero te ver mais. Mas Jesus não tinha endereço fixo. O caminhar não é fixo. O caminhar é Cristo. E o caminhar com Cristo passa por caminhos não ortodoxos, não tradicionais. Ele vai nos perdidos, ele vai nos pecadores, se fazendo pecado, mas não pecando. Ele atende ao necessitado, ao aflito. Ele se alegra com aqueles que se alegram. Ele vai a uma visita de hospital. Ele consola aquele que está precisando do consolo. Ele é um instrumento de Deus. Ele é itinerante. Nós nos reunimos sim aqui na quinta, na sexta. Mas se por alguma razão um dia este endereço não for mais uma referência, ele estará na casa do irmão, da irmã, da minha casa, da sua casa. Porque ele está em nós. Ele está em nós. E em nós, ele vai onde ele quer. E através de nós, hoje nós estamos completamente presos nele, cativos em Cristo, mas livre do pecado, livre do inferno, porque essa prisão é santa. Bendita prisão em Cristo, que se crucificou por nós, mas hoje nós tomamos a nossa cruz e nos sacrificamos por Ele, para Ele, e nele podemos todas as coisas, cujo inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo, porque ela é poderosa, mas ela é poderosa quando ela está em oração, quando ela está em obediência. Aí ela é poderosa. Porque quando ela não está em oração, quando ela não está em obediência, ela está dispersa, ela está despreparada e ela está andando de forma imprudente. Porque nós somos uma noiva e devemos estar prudentes, aguardando aquele Rei dos Reis que irá nos buscar. Ele quer salvar a todos. E ele nos chamou para esta obra. Somos cooperadores em Cristo e por Cristo desta obra. Essa obra não só nos alcançou para nos salvar, mas para salvar a todos. E essa obra começa na nossa casa, ela começou na nossa vida, ela se estende para a nossa casa, ela se estende a todos os lugares que o Senhor tem nos enviado. E ainda irá nos enviar. Estamos no caminho. É árduo o trabalho. Não é fácil. Não devemos descansar agora, devemos descansar quando chegarmos em casa. Você não descansa no trabalho, você descansa em casa. Aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lar. Nós não somos daqui. Lá o Senhor há de consolar, há de secar todas as lágrimas. Lá o Senhor há de nos restaurar por completo. Lá. Aqui nós gastamos e nos desgastamos por Cristo. Aqui nós seguimos a carreira. Aqui nós guardamos a fé. Até encontrarmos com Cristo. Ainda que tivermos que passarmos por lutas e tribulações, mas a palavra nos encoraja que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós eterno peso de glória. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. É isso que estamos vendo em Lucas. Agora vamos para Efésios. Efésios capítulo 4. É uma caminhada bíblica, queridos. Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 19. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1.
recebe esse texto o subtítulo de A Unidade da Fé. Queridos, quando passamos pela porta e fomos salvos por Cristo, nos tornamos cidadão do céu, nós temos que entender que agora nós fazemos parte de um corpo. Este corpo também é conhecido como igreja. E o cabeça da igreja, o cabeça do corpo, que é a igreja, que é um mistério revelado a nós, este cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça. E nós entendemos que, como corpo, nós somos membros desse corpo e cada membro tem uma habilidade. Cada membro tem um papel fundamental para trabalharmos segundo a vontade daquele que é o cabeça. E um dos trabalhos de cada um que faz parte desse corpo é lutar e trabalhar para que haja unidade de fé. Pois nós temos uma só fé e um só Deus e uma só salvação, que é Cristo. Qualquer vento de doutrina, qualquer palavra que é diferente a essa, que é a nossa salvação em Cristo Jesus, seja anátema, seja maldita. Então nós temos que lutarmos pela unidade da fé. É uma das lutas do caminho, é um dos trabalhos do caminho. E para isso devemos ler e reler e estudarmos as Sagradas Escrituras. Pois o Espírito Santo de Deus nos revelará as verdades que estão na palavra de Deus. E diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, olha que maravilha, antes do mundo e do pecado, agora prisioneiros no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Chamo a atenção de todos os irmãos para essa palavra, que andeis de modo digno. Não andamos de modo digno para sermos merecedores da salvação em Cristo, mas é porque fomos salvos por Cristo é que temos de andar segundo o testemunho de Cristo, segundo as palavras de Cristo. Então andemos com dignidade, de modo digno da vocação, porque fomos vocacionados por Deus para fazermos e andarmos na sua obra e vivermos a sua obra com toda a humildade. Não é se gloriando, queridos. Com toda a humildade, lembrando que tudo é dom de Deus. E mansidão. Isso significa que Deus transforma a nossa vida e o nosso temperamento. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos. Se ele age por meio de todos, estamos todos a serviço dele, para o louvor do seu nome. Age por meio de todos e está em todos. Somos moradas de Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher a todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas, com que propósito?
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Com que propósito? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça de Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Quem aqui não faz parte dessa obra? Quem aqui não foi chamado para trabalhar para o Senhor? Quem aqui não foi convocado para trabalhar e lutar pela unidade da fé e para a edificação do corpo, para que todos cresçam e amadureçam e frutifiquem e abençoem mutuamente o irmão? Todos nós, de que um corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Que o Senhor nos ajude a cumprir todo o propósito de Deus, segundo a santa vocação de cada um. Amados e queridos do Senhor, nós somos chamados, vocacionados e seremos cobrados para trabalharmos e por termos trabalhado ou não trabalhados para o Senhor. Amados, tudo que façamos, façamos para o Senhor. Não nos preocupemos com aquilo que possamos ganhar ou receber das mãos dos homens, mas seremos recompensados pelo Senhor, e bem recompensados, se nós trabalharmos verdadeiramente para o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos revelou a sua vontade. Senhor, em nome de Jesus, se porventura algum irmão ou irmã que são novos na fé, ou ainda não amadureceram e ainda não entenderam qual é a sua santa vocação, que o Senhor revele a este irmão, a esta irmã, para que todos bem engajados e bem ajustados no Senhor, possamos glorificar o teu santo nome, te servindo em todo o tempo, sabendo, ó Pai, que não somos, ó Deus, coroados e nem pagos por homens, mas por aquele que é fiel e justo, e que é muito generoso para com todos aqueles que trabalham para Ele. Louvado seja o teu santo nome. Que, ó Pai, ao pregarmos o Evangelho, nós preguemos o teu senhorio e a tua salvação. Que não nos esqueçamos de pregar o senhorio de Cristo. Que preguemos sim a salvação, mas também o senhorio, para que todos aqueles que aceitarem a Cristo cumpram cabalmente com aquilo que o Senhor já determinou antes da fundação do mundo, e que sejam todos abençoados e ricamente abençoados,
e que possamos, ó Pai, estarmos vivendo fortalecidos segundo a Tua palavra, para a edificação do corpo de Cristo e a expansão do reino de Deus sobre a face da terra, cumprindo assim cabalmente todo o propósito de Deus para o louvor do Teu santo nome, até a volta de Cristo Jesus, o nosso Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Rei e Salvador Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que nos convence de todo pecado e juízo de Deus, possa estar com a Igreja de Cristo até a volta triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Dê a todos uma excelente semana. Que todos permaneçam firmes na fé, na unidade do Espírito Santo, e assim servindo a Deus com coração, com inteireza de coração e pureza de coração. Em nome de Jesus. Amém.